E aí, pessoal, tudo bem? Então, vi que chegou um pessoal aí, muito obrigado. A gente vai falar um pouquinho agora sobre visualização de dados e como que vocês podem criar boas visualizações de dados, seja para um aplicativo que vocês estão desenvolvendo, seja para o hackathon, que eu sei que tem muitos participando aqui, vocês provavelmente vão precisar levar algum dado, levar alguma informação que vocês coletaram. É sempre importante que a gente crie boas visualizações de dados que de fato comuniquem aquilo que a gente quer. Meu nome é Pedro e a gente tem mais algumas outras pessoas aqui na plateia também, pela campus. A gente é do Capra Institute, é um instituto de ciência de dados e a gente foca em trabalhar melhor esse futuro analítico. Como é que a sociedade, as empresas como um todo, podem ter uma boa relação com os dados. Falando um pouquinho mais de mim, meu nome é Pedro Venturini e eu gosto de trabalhar bem na intersecção daqueles três assuntos ali. Design, tecnologia e negócios. Eu gosto quando mistura esses três, é aí que eu brilho mais, e mais especificamente o que eu faço, a gente trabalha com projetos de cultura analítica, implementação de cultura analítica lá no Capra Institute. Falar de visualização de dados nos dias de hoje não é nada novo, né? A gente está super acostumado a olhar gráficos em tudo quanto é lugar, né? Ainda mais da pandemia com gráficos de casos, mortes, recuperações, seja no trabalho com relatório de performance, seja no teu esporte preferido, acompanhando a performance de um jogador, acompanhando como é que está andando o campeonato, ou seja até mesmo da nossa saúde com wearables, né? Seja um Apple Watch aí, ou qualquer outro relógio inteligente, acompanhando teus passos, tua saúde, teus batimentos. A gente tudo consegue visualizar isso com um gráfico, aplicativo, um dashboard, né? E é até meme, né? Hoje em dia tem até meme com visualização de dados, eu não sei se vocês conhecem esse, mas ele é bem engraçado. Ele mostra que as namoradas do Leonardo DiCaprio nunca passam de 25 anos. Então aquela linha amarela lá no meio é a idade do DiCaprio aumentando e aquelas barrinhas é a idade da namorada dele. E aí vocês veem que ela vai aumenta, chega em 25 anos, ele troca de namorada, aí aumenta, chega em 25 anos, ele troca de namorada. Então, visualização de dados já tomou conta da nossa sociedade, seja em assuntos sérios ou seja em memes, né? E tudo isso acontece porque isso aqui está acontecendo, né? A gente está coletando cada vez mais dados, a humanidade está construindo, consumindo e armazenando cada vez mais dados, né? E até essa previsão para 2025 de 163 zettabytes já está desatualizada. A gente tem algumas previsões mais recentes que jogam esse número perto de 175 zettabytes. Então, a gente tinha uma previsão absurda e ela já é maior ainda, né? E muito bacana, nos permite fazer várias coisas. Só que essa quantidade absurda de informação pode nos levar a overdose de informação, né? Pode nos levar a intoxication, que é uma doença, de fato, pesquisada por um médico já lá em 1999. Então, se vocês imaginam que em 99 esse cara já estava falando de overdose de informação, agora em 2022 esse é um problema muito mais sério, né? Então, a gente tem que sempre pensar o que a gente está olhando e como que a gente está olhando. E aí tem uma analogia muito bom que eu gosto, que é com Legos representando dados. Então a gente pode ter aquela caixa gigante lá, cheia de Lego, cheia de peça diferente, que a gente foi comprando ao longo dos anos, mas ele está tudo bagunçado, né? O que a gente pode chamar de o Big Data. Está tudo bagunçado, sem organização nenhuma. Aí a gente pode começar a organizar isso, por exemplo, separar por cor. Putz, já está mais fácil de entender o que está acontecendo, né? A gente pode começar, daqui a pouco, ver melhor a quantidade de peças que tem, começar a encaixar elas de uma maneira que faça sentido, até chegar lá no final e a gente ter esses mesmos dados, as mesmas pecinhas que a gente tinha lá no início, mas agora representadas de uma forma visual. Então é um pouco desse processo que eu quero falar com vocês aqui hoje. Como é que a gente faz, como é que a gente sai lá daquele amontoado de dados, como é que a gente sai lá do Big Data e chega em algo que a gente de fato consegue consumir. Eu vou passar alguns minutinhos de conteúdo para vocês, acho que vão dar uns 20, 25 minutos de conteúdo. E aí para quem quiser se interessar mais no tema, quiser testar, tem uma atividade no final, tá, pessoal? Então, vou passar para vocês. Quem estiver aqui, eu vou ficar circulando e a gente pode debater mais sobre o assunto, mas primeiro tem esses 20, 25 minutos de conteúdo aí, tá? E, claro, aquele é um exemplo bonitinho com Lego, mas aqui tem um exemplo mais da vida real, né? Essas são algumas telas de um cliente nosso que estava para acompanhar a área de marketing deles, né? Então, eles faziam todo o acompanhamento da área de marketing através dessas telas, né? E aí vocês veem que não é um monte de tabela de Excel, não é algo complicado e difícil de consumir. São telas de fácil consumo e que, de fato, foram orientadas pelo processo, pelas decisões que precisavam ser tomadas dentro daquela área, né?
E não só no mundo corporativo, né? Mas tem até, enfim, tem visualização de dados até mais ligada para a parte de arte, né? Então aqui olhando para a sazonalidade de frutas e legumes nos Estados Unidos, tem esse outro caso, pode passar, que é bem bacana também, que mostra toda a recuperação de uma criança durante um câncer. Esse é um projeto muito legal chamado Dear Data, para quem se interessa por arte e dados, eu acho que super vale a pena ir atrás. É da Georgia Loop, é uma das maiores referências no mundo hoje em visualização de dados. E até olhar para redes sociais, né? Outra coisa que dá para fazer. Esse foi uma equipe lá da Capra que construiu, e essas são conversas na internet olhando para feminismo, empoderamento e alguns outros temas. E aí cada bolinha daquelas ali é uma fala diferente de alguém, é um tweet, é um post, é um blog, né? Então é alguma conversa que está acontecendo. E aí dá para ver que tem conversas que estão mais conectadas com as outras, então pessoas falando entre si, e até grupos isolados nas pontas, né? Mas legal, como é que a gente faz isso? Seja indo para o lado mais profissional lá, de ter um dashboard olhando para dados de marketing, por exemplo, dentro de uma empresa, ou seja, ir para o lado mais artístico, né? Como é que a gente faz esse processo e chega de fato em uma visualização que vai representar bem o teu dado, que vai comunicar aquilo que tu quer? A gente precisa olhar para duas coisas principalmente. Primeiro é definir um objetivo. Se a gente não definir um objetivo, a gente vai cair lá naquele problema do infoxication que eu falei para vocês. Se a gente quiser simplesmente mostrar todos os dados que a gente tiver acesso, a gente vai jogar um monte de dado em cima de quem vai consumir, seja a gente mesmo, seja o teu usuário, seja um parceiro teu dentro de uma empresa, e aí tu não vai estar ajudando ele. E aí o segundo passo que a gente precisa olhar é olhar para os formatos de gráfico que tem e as funções que cada um desses gráficos pode ter. Nem todo gráfico serve para tudo, né? Não adianta a gente botar gráfico de pizza para tudo, que não vai mostrar o teu dado da melhor maneira possível. Mas legal, desse primeiro passo, né? O grande objetivo desse primeiro passo é a gente pensar melhor de por que essa visualização existe. Por que eu estou fazendo isso, né? E tu responder essa pergunta vai ajudar muito nesse processo que a gente falou antes, né? Eu mostrei do leguinho lá, da gente sair do Big Data e chegar aqui numa visualização de fato. Tem gente que gosta de chamar até de Small Data, né? Que é aquele dado num formato que a gente, né, que o nosso cérebro humano consegue consumir. Né? Se a gente simplesmente pegar e jogar todos os dados lá, né, que nem tem um dashboard da área de vendas ou um dashboard da área de marketing, vai ficar algo completamente confuso e difícil de entender. Então o primeiro passo é esse. É pensar o que tem que ser feito com aquela visualização. Então essa equipe de vendas tem que tomar alguma decisão com esse dado. Ela tem que acompanhar o desempenho de cada um dos vendedores. Tá, então como é que eu acompanho o desempenho de cada um dos vendedores? Acompanho com esse e esse dado. Legal. Eu tenho que entender... A outra decisão que a gente tem é entender as regionais que a gente tem. Como que cada regional está vendendo? Para acompanhar cada regional, eu preciso olhar a conversão delas, eu preciso olhar isso, eu preciso olhar aquele outro. E aí, às vezes, tu vai saber responder essas perguntas e que dados são relevantes, mas muitas vezes é quem vai consumir o teu produto, né? Não sei se vocês viram, antes tinha um cara aqui falando, ele estava falando de mapa de empatia, design thinking. São várias metodologias que vocês podem usar para justamente se colocar lá no lugar de quem vai estar consumindo aquela visualização de dados, para quem vocês estão fazendo aquela visualização de dados, porque essas pessoas vão saber responder, né? Então, eu estou criando um aplicativo lá para o cidadão saber que regiões da cidade são mais seguras, não são mais seguras. Tá, mas que dados que de fato são relevantes para cada uma das regiões? Esse aqui, por exemplo, é homicídios, esse outro é assaltos. Então, de fato, ir atrás e procurar o que é relevante para cada uma das situações e não simplesmente jogar todos os dados que vocês têm em cima de um problema. A gente tem que ir para esse lado mais organizado da coisa. E aí até eu estava falando do exemplo de dashboard de vendas, né? Esse aqui é um outro exemplo que a gente fez. E aí vocês veem que quando tu segue esse caminho de definir um objetivo e definir que dados são relevantes, a gente não acaba com uma tela lotada de coisa, uma tela que está cheia de gráfico, tudo apertadinho, tudo pequenininho. Não, aqui a gente tem basicamente, aí pode passar mais um aí, Júlio. A gente tem basicamente 4 blocos de informações diferentes, que foram as 4 informações que se definiu durante o processo que eram relevantes, né? E até o dado que está ali atrás não é tão relevante assim, são dados fakes, isso é a grande maioria, mas para vocês entenderem que não é só socar dado num problema, precisa ser feito esse trabalho de o que é relevante, que dados que eu de fato preciso olhar. Esse é o primeiro passo, né? É isso que a gente, quando a gente fala de small data, é disso que a gente está falando, né? É de ser organizado por um objetivo. Eu preciso ter muito claro para que serve aquela tela. Se eu não definir isso, não adianta, né? Então, sempre ter na mente que métricas que são relevantes para esse problema. Não adianta a gente ter o gráfico mais bonito do mundo lá, se o dado que está por trás daquele gráfico não faz sentido. Mas legal, vamos para a parte agora
mais visual, a parte mais conectada ao design, que é justamente falar o formato e as funções do gráfico. E aí, a gente tem aqui um famoso gráfico de pizza em 3D. E aí eu espero que vocês concordem comigo que é muito difícil entender o que está acontecendo nesse gráfico, né? Pode passar mais um aí, Júlio. Alguém aqui na plateia se arrisca a dizer qual dessas fatias de fato é a maior? Ou até mesmo colocar em ordem crescente? Alguém tem um chute de qual dessas fatias é maior? Vai, o que tu acha, Júlio? Chuta aí. Eu chutaria que todas são iguais. São iguais, legal. Ninguém mais quer. Não precisa falar no microfone, só grita que eu falo aqui. AD é maior. Vocês? AD também? Legal. Então vamos ver os mesmos dados de uma outra maneira? Tá. Muito mais fácil ver qual que é a maior, né? Então exatamente os mesmos dados. E é engraçado, porque eu já dei essa talk 1, 2 vezes. E esses dias eu fui lá e olhei se era de fato os mesmos dados. Porque eu falei, não é possível. Um tá quase igual e aqui tá diferente. E eu fui conferir de fato os mesmos dados, tá? E estava inclusive em ordem alfabética, né? Se alguém tivesse chutado A, B, C, D, E, a ordem aí tinha acertado. Então, o jeito que a gente leva, o jeito que a gente mostra o dado pode fazer muita diferença, né? E alguém até aqui, e aí se tu voltar um slide ali pra gente, Júlio, alguém podia até argumentar, tá, mas Pedro, era só botar o valor em cima de cada uma das fatias que ia ficar mais fácil. Mas vocês concordam comigo que se a gente tiver que escrever o valor, e tudo bem, podia botar, aí a pessoa está lendo, ela já não está mais usando o gráfico, né? Então, se a gente vai usar um recurso visual, a gente tem que fazer com que esse recurso visual valha a pena, né? E até não tem um slide específico sobre isso, mas eu sempre gosto de falar, né? Quando a gente está falando de design de informação, que é essa grande área de DataVis, quando a gente fala de design de informação, a cognição, o entendimento, ele é mais importante que o estilo, né? Então sempre tem aquela discussão, forma ou função. Não, quando a gente está falando de DataVis, quando a gente está falando de visualização de dados, principalmente nesse contexto mais corporativo, mais sério assim, a forma, ela é de fato... a função é mais importante que a forma, né? Não adianta ser bonito se não está nos ajudando. Esse botão 3D aí do Excel e do PowerPoint, nunca usem esse botão 3D, porque eles normalmente vão piorar o gráfico de vocês, tá, pessoal? Pode passar mesmo. Mas legal, vamos... 5 regrinhas. Isso aqui é só a ponta do iceberg, visualização de dados, design de informação. Dá para fazer uma pós, dá para fazer um doutorado inteiro sobre isso. Mas eu tentei resumir aqui em 5 regrinhas básicas como é que vocês podem fazer boas visualizações, tá? E o primeiro passo para fazer uma boa visualização é, de fato, conhecer o dado que tu está trabalhando, tá? Aquele cara lá embaixo... Aquele cara lá embaixo, o que ele está lá embaixo? É relevante a gente mostrar? Não é relevante? A gente tem que, na verdade, mostrar a variação, não tem que mostrar o valor absoluto. Ou não, a gente tem que mostrar uma série histórica, porque senão não faz sentido. Então, o primeiro passo para tu fazer uma boa visualização de dados é saber daquilo que tu está falando. Não adianta lá sair e selecionar um preset bonito na ferramenta que vocês tiverem, se vocês não conhecerem o dado por trás. E se vocês não são os donos, se não são vocês que criaram aquele dado, vai conversar com quem entende. Está muito conectado com aquilo que eu falei ali no início, de conhecer o dado e conhecer o objetivo, o problema que vocês estão tentando resolver. Depois é escolher o gráfico certo, né? E aí isso está muito conectado com aquele exemplo que eu dei ali antes, do gráfico de pizza, depois um gráfico de barras. Vocês têm que escolher o gráfico certo. E aí o gráfico certo vai depender do número de variáveis que tu tem, se essa variável ela é numérica ou se ela é categórica, se esse número ele é contínuo ou ele tem etapas discretas. E aí pode até parecer um pouco difícil a gente falando assim, né, academicamente, mas tem recursos muito fáceis que nem esse na internet. E esse é um grande mapa, né? E nem tem todos os gráficos, mas ele dá uma mega orientada para vocês. Ele chega com essa pergunta de o que vocês querem mostrar. E aí, beleza, eu quero mostrar a comparação entre uma ou mais variáveis. Legal, se eu quero mostrar uma comparação, eu tenho essa e essa opção. Não, na verdade eu quero mostrar a composição. Então, por exemplo, como é que foram minhas vendas o último mês? Legal, né? Tá até o gráfico, eu falei mal, mas tá ali embaixo o gráfico de pizza, ó, ele tem lugar dele também. Não, eu quero mostrar as vendas ao longo do tempo, então vou usar barras empilhadas. Enfim, não vou entrar no detalhe aqui, mas tem recursos que nem essa cheat sheet que eu posso passar para vocês. Depois que a gente terminar aqui, eu mando. Eu tinha uma época isso aqui salvo na minha área de trabalho. E toda vez que eu ia criar um gráfico, eu ia lá, olhava e usava isso de referência. Mas tem sites também muito bons, que nem esse aí que está passando o videozinho, que é o datavisproject.com. Esse é um recurso fantástico, tá, pessoal? Tem muito tipo de gráfico aí dentro. E aí tu pode clicar, ele traz uma explicação, ele traz qual que é a função desse gráfico, como é que tem que ser o input de dados para esse gráfico funcionar. É um recurso muito legal, datavisproject.com.
e ele é feito por um estúdio de DataVis que faz visualizações muito bacanas chamada Ferdio. Então, se vocês entrarem nesse site, depois vocês conseguem entrar no site da Ferdio também, e tem várias inspirações, vários conteúdos muito legais. E até tem a Ferdio em si, tem um programa que eles chamam de Notebook, que traz vários conceitos sobre visualização de dados também, que são bem bacanas. Mas legal, voltando para o passo a passo lá. Terceira parte é explicar os códigos, né? Um gráfico só com 2 linhas e um monte de bolinha não conta nada para ninguém. A gente precisa botar. Tá, legal, aquele eixo de baixo ali, o eixo X, o que ele é? Ah, ele é tempo. Mas não adianta só botar tempo, né? A gente tem que botar qualquer unidade. Ah, tempo em dias, né? Então a gente tem 1, 15, 30 dias. E o outro lá, é volume. Mas é volume que é? Volume financeiro, é dinheiro? Não, tá em toneladas. Ah, os amarelinhos são bananas e o vermelhinho são maçãs, né? Então expliquem o que está acontecendo, levar um gráfico sem explicar os códigos e explicar a fundo, né? De novo, não adianta botar tempo, a gente tem que botar qual que é a unidade de medida também. Então sempre explica o que está acontecendo, ajuda o teu leitor. Colocar título e fonte também, é bem parecido com o passo anterior, mas é super importante. Primeiro o título, por que é importante o título? Ele já vai direcionar o teu leitor, né? Ele vai ler o título e ele já vai saber o que buscar naquele gráfico. Se tu não botar o título, o cara vai ter que ler o gráfico inteiro, dar um passo para trás, parar e pensar, ah, esse gráfico aqui está falando do volume vendido por dia. Ou se tu botar o título lá em cima, já facilita bastante a vida do teu leitor. E aí, por último, a fonte, né? É sempre legal a gente botar a fonte, não só por uma questão ética, enfim, de ser legal, mas para se alguém vier questionar o teu gráfico e dizer assim, tá, não, mas por que essa informação está assim desse jeito? De onde é que tirou esse gráfico? Mas a informação que eu tinha era diferente dessa. Tu pode dizer, não, mas eu peguei desse lugar aqui, né? Então, ainda mais se vocês vão publicar na internet, isso é muito valioso, ou até dentro de empresas, né? É uma coisa que a gente não se dá conta, mas em muita empresa tu vai dizer assim, ah, não, mas mês passado a gente vendeu 10 mil, e aí outro cara vai dizer assim, não, mas a gente vendeu 15 mil na verdade. Então pode dizer, não, beleza, mas eu vi que a gente vendeu 10 mil dentro desse sistema aqui, no nosso sistema aqui, esse aqui que a gente usa está dizendo que a gente vendeu 10 mil, né? Então é muito importante colocar a fonte também. E aí por último, tá? E esse aqui é o que as pessoas mais passam por cima, é contextualizar o teu gráfico. Tu que criou aquela visualização, tu que conhece aquele dado, tu tem um entendimento muito maior sobre o que está acontecendo que pode não ser claro para todo mundo, né? Como é que tu sabe se aquilo que está sendo mostrado no gráfico é bom ou é ruim? Como é que eu sei se, por exemplo, algo está crescendo, está decaindo, está estável? Então a gente precisa dar uma contextualizada nos gráficos também. Que é a mesma coisa, ó. A gente pode botar uma linhazinha ali de apoio, qual que era o crescimento esperado e qual que foi o crescimento efetivo. Só com essa linha a mais, a gente sabe que, por exemplo, essa área de vendas performou muito melhor no mês passado do que era esperado dela. Né? E não adianta nada, por exemplo, ter tido uma curva ascendente de vendas se a expectativa era maior ainda. Então sempre contextualizem, traz um número de apoio ali, ó, a média do mês foi 22 toneladas por dia, por exemplo. Né? Então deem essa ajuda para o leitor de vocês, façam uma parte do trabalho por ele, porque normalmente quem está consumindo um gráfico quer fazer algo com ele, a pessoa não quer perder tempo tentando entender o gráfico, né? A gente tem que facilitar a vida dela. Então são 6 regrinhas aí bem básicas de investigar os dados, escolher o gráfico certo, né? Contextualizar e explicar os códigos, né? Seja com legenda, seja com o título, com a fonte. Então são quase que uma checklist para vocês seguirem aí quando estiverem construindo uma visualização de dados, tá? E aí eu queria dar mais um exemplo para vocês de quando a gente aplica tudo isso junto. Esse aqui é um exemplo que eu roubei de um livro muito bacana, inclusive para quem gosta de visualização de dados, que se chama Storytelling com Dados. Joguem lá na Amazon, tem até em português já esse livro, é bem bacana, é muito útil. E ela traz esse exemplo, a autora, né? Esse aqui é uma área de suporte dentro de uma empresa, e aí ela mostra esse gráfico. Os tickets de suporte recebidos versus os tickets atendidos ao longo do ano. E aí tu olha para esse gráfico e aparentemente não tem nada de errado, né? Tem 2 barrinhas, uma mais clarinha e uma mais escura, recebidos e atendidos. Mas, se a gente aplica um pouco daquilo que eu acabei de falar, fica muito mais claro de ver que tinha um problema. Então, de novo, esses são exatamente os mesmos dados, e aqui a gente consegue ver claramente que até maio estava tudo certo, e aquela área de suporte estava de fato conseguindo, né, atender todos os tickets que eles recebiam, e depois de maio aconteceu alguma coisa que eles não conseguem mais atender todos os tickets recebidos. A gente vê que a linhazinha azul ali fica abaixo da linha cinza, que é a linha de tickets recebidos. E claro que tu consegue ver isso no gráfico anterior, né? Se a gente parar e prestar atenção, a gente vai conseguir ver que depois de maio
uma barra não está mais do tamanho da outra, mas só por causa do tipo de gráfico que a gente escolheu, e aí pode passar de novo, Júlio, fica muito mais clara a informação. E ainda traz uma contextualização, que foi aquele último ponto que eu trouxe para vocês, né? Por que depois de maio não aconteceu? Porque depois de maio 2 funcionários se demitiram, a área ficou menor e eles não conseguiram mais atender toda a demanda que tinha. Então, só fazendo alguns pequenos ajustes, dá para melhorar bastante aí a vida de quem está consumindo esse gráfico e comunicar muito melhor a ideia que tu quer. Bom, pessoal, o que eu tinha de conteúdo era isso. Dicas básicas. Eu vou estar aqui por em volta e quem quiser, a gente tem não vou dizer nem que é um desafio, porque não é nada muito complexo, mas se alguém quiser trabalhar num problema, a gente tem um problema aí, que imagine que vocês estão lá dentro do Netflix e aí a área que define se as séries são renovadas ou não são renovadas pediu assim, tu cria um relatório para mim, por favor, para a gente decidir se a série vai ser renovada ou se não vai ser renovada. E aí pode passar mais um. E esse aqui, que nem a gente trabalha lá na Capra, tá? Eu falei para vocês sem mostrar no framework, mas normalmente a gente trabalha dentro de um framework. Então tem esse objetivo, que é definir se uma série deve ser renovada ou não. Aí tem uma pergunta que de fato precisa ser respondida, é como que foi a recepção do público e dos críticos, né? Esse é um dos fatores para definir se ela vai ser renovada ou não. E aí como é que eu sei, né? Que dados são relevantes para ver como é que foi a recepção do público? Eu posso ver a avaliação na própria plataforma, né? Do pessoal dando joinha ou dando, enfim, joinha para baixo. Como é que foi o engajamento em redes sociais, então o número de vezes que foi falado, o que foi falado, se foi positivo, se não foi. E até a avaliação em sites especializados, né? Que nem Omelete, IMDb ou qualquer outro site de crítica aí. E isso que a gente estava falando antes lá, de não simplesmente jogar todos os dados em cima de um problema, né? Seguir uma linha lógica. Beleza, eu preciso definir se vai ser renovado ou não. Qual que é um dos fatores para definir se vai ser renovado ou não? A recepção. Como é que eu sei se a recepção do público e dos críticos foi boa? Olhando em redes sociais, olhando a avaliação da plataforma, olhando em sites de crítica, né? Então tem que seguir um processinho para a gente simplesmente não jogar qualquer dado lá em cima do problema e cair naquela situação de overdose de informação que eu estava falando para vocês. Porque daí quando a gente cai na overdose de informação, o mais fácil é simplesmente ignorar os dados e mas eu tenho um sentimento bom sobre isso, vamos seguir com essa série ou não, vamos cancelar porque eu não gostei. Não, calma aí, vamos ver de fato o que aconteceu, né? Quem estiver disposto a fazer, pessoal, a ideia é que seja um rascunho mesmo, tá? Eu tenho papel e tenho caneta para quem não tiver. Pode ser uma coisa... Tem gente que se puxa... Aqui não é o mesmo problema, tá? É um problema um pouquinho diferente, mas tem gente que se puxa e faz uma coisa bonitinha que nem das baleias. E tem gente que nem eu, que não tem a menor habilidade de desenho e faz um rascunho feio. Volta ali. Um rascunho feio que nem aquele primeiro lá, tá, pessoal? Então fica aí o desafio, a gente tem até às 5, se eu não me engano, aqui ainda. Depois às 5 começa outra palestra. Mas até às 5 eu vou estar aqui em volta. Tem as mesas para vocês usarem para desenhar. Pode vir aqui falar comigo que eu entrego papel e caneta e a gente vai discutindo como vocês podem, né, criar um relatório para resolver aquele problema. Tem 15 minutos, o Júlio está me falando. Então tem 15 minutos. Tá, pessoal? E não quer fazer tudo, quer pensar num gráfico só. Como é que eu faço um gráfico ali para olhar redes sociais? Beleza, faz um gráfico só, tá, pessoal? Não precisa tentar resolver tudo. Beleza? Vou ficar aqui em volta, mas era isso que eu tinha de conteúdo, pessoal. Muito obrigado.